O Rio de Janeiro termina no dia 31 de dezembro com um saldo de muitos tiros e mortes. Em Rio Grande da Serra, na Grande São Paulo, UBSs ficam sem atendimento médico após fim da parceria com Cuba para o programa Mais Médicos. E UPA da cidade fica sobrecarregada. Decisão do CNJ, que retomou o auxílio moradia para juízes de todo o país, quebra um acordo com o Senado Federal e vai causar prejuízos aos cofres da União. Professores e estudantes protestam contra o projeto de lei Escola Sem Partido, que está em pauta aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Pesquisa indica que mais de 60 milhões de brasileiros devem ficar sem aposentadoria. Em um momento de desemprego e informalidade em alta, consequências da crise e da reforma trabalhista de Michel Temer, o futuro não parece nada promissor para a maioria dos trabalhadores. Uma pesquisa mostra que 65 milhões de brasileiros devem ficar sem aposentadoria. São os chamados nem previdenciários, como mostra o repórter Leandro Chaves. O Pedro tem 26 anos, mas já está preocupado quando pensa lá na frente, na sua aposentadoria. Ele reclama que com o que ganha não dá para investir numa previdência ou poupança. Complicado, você tem que guardar o dinheiro todo mês, você não pode mexer. Mas a gente acaba precisando do dinheiro, não consigo fazer de novo, porque se eu for fazer a conta de novo, previdência privada, para poder ter o dinheiro retorno financeiro no futuro, eu não vou ter, porque se eu precisar de novo, e nessa crise que está aí, Uma pesquisa da ANAPAR, a Associação Nacional dos Participantes dos Fundos de Pensão, mostra que 65 milhões de brasileiros devem ficar sem aposentadoria num futuro próximo. Isso significa que 4 em cada 10 brasileiros estarão totalmente desprotegidos quando envelhecerem ou tiverem algum problema de saúde. Ela traz uma preocupação que nós já tínhamos quando estávamos no governo, que é a ampliação, a necessidade de ampliação da proteção previdenciária. Isso traz uma preocupação, inclusive para a Lei Orgânica da Assistência Social. Grande parte dessas pessoas vão ter que esperar 65 anos, comprovar pobreza, uma renda per capita menor do que 1/4 do salário mínimo, para poder ter acesso ao benefício da LOAS. Isso é, se ele existir ainda. A explicação pode estar no trabalho informal. A pesquisa mostra que entre os 97 milhões e 500 mil trabalhadores remunerados no país hoje, mais da metade não tem carteira assinada. A maioria tem entre 45 e 54 anos. É exatamente o caso do Luiz, que vive de bicos como locutor. Faz muitos anos que eu estou desempregado, eu também não estou contribuindo. Já tem uns 5 anos que eu não estou contribuindo. Eu tenho certeza que vai fazer falta, sim. Quando você vai para o estado do Maranhão, 75% são informais. O que significa isso? Significa que essas pessoas, em geral, não contribuem para a Previdência Social. Portanto, eles não vão ter proteção na velhice. E essa situação atual, ela tende a piorar muito com a reforma trabalhista. Por quê? Porque a reforma trabalhista, você transforma determinadas situações que são informais hoje, como se fossem formais. Tá certo? Então, o trabalho por hora passou a ser um trabalho formal. Para o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, a situação pode se agravar com a criação da chamada Carteira Verde-Amarela, além da reforma da Previdência sinalizada pelo próximo governo. Como fizeram lá no Chile, a propaganda que eles fizeram é o seguinte: olha, trabalhador, nós vamos privatizar, você vai ter melhores salários, mais empregos e uma aposentadoria muito mais robusta no futuro. 40 anos depois, o que aconteceu? Menos emprego, mais informalidade, nenhuma aposentadoria e miséria para o trabalhador. Isso é o que nos espera se eles passarem essa reforma, que é a capitalização individual. Então, se a gente acha que a reforma do Temer era ruim, e era, essa do Bolsonaro é o fim de qualquer tipo de proteção social.
Gleisi Hoffmann, senadora e presidenta do PT, deu uma coletiva de imprensa hoje na vigília Lula livre em Curitiba. Ela comentou sobre as manobras para manter Lula preso e sobre os próximos passos da militância. Acompanhe. É a segunda vez que nós temos um habeas corpus que beneficia o presidente Lula e ele é impedido de sair da prisão, o que no nosso entendimento é muito grave e depõe contra a respeitabilidade do próprio Poder Judiciário. O que nós vimos ontem foi uma articulação forte do sistema brasileiro para não deixar Lula ser libertado. Desde que teve a decisão do ministro Marco Aurélio, setores da mídia, principalmente a Globo News, como tinha feito já em julho, quando também tivemos um habeas corpus, ficou convocando a PGR e a presidência do Supremo Tribunal Federal a se manifestar contrariamente à decisão do ministro Marco Aurélio. É importante dizer que isso não afeta só o presidente Lula, mas com certeza o presidente Lula incomoda muito a turma que está aí e que se apoderou do Brasil. Ele, eu não tenho dúvidas, é a antítese do que essa gente vai fazer com o povo brasileiro. Nós lamentamos muito isso, vamos continuar na luta, vamos reforçar nossa mobilização. Temos já uma mobilização do Natal com Lula, tem muita gente vindo para cá passar o Natal com Lula, estamos chamando a nossa militância, como também o Ano Novo. Se pensávamos que nós íamos desistir dessa luta, estão redondamente enganados. Lula é a centralidade da nossa política de oposição. Ele é a expressão da oposição que iremos fazer ao governo de Jair Bolsonaro. Líder do PT na Câmara, o deputado Paulo Pimenta, disse hoje que existe no Brasil uma lei para Lula e uma lei para o resto. E acrescentou: ontem, mais uma vez, ficou caracterizado que Lula é um preso político. Pimenta acrescentou que a campanha de libertação de Lula será intensificada no Brasil e no exterior, já que para o ex-presidente a Constituição não vale. Para o deputado, abre aspas, eles não querem soltar Lula, eles têm medo de Lula solto e por isso eles sempre dão um jeito de burlar o sistema legal para manter ele preso, fecha aspas. Está cada vez mais claro que o ex-presidente Lula é um preso político e ontem tivemos mais uma prova disso, quando outra vez lhe foi negado o direito à liberdade. A análise é do comentarista político João Caires. Apesar de vários ministros do Supremo Tribunal Federal falarem que as instituições estão funcionando normalmente, não é o que nós temos visto, inclusive no próprio STF. Meses atrás, o ministro Fux cassou uma decisão do ministro Lewandowski. Decisão essa que foi permitir o presidente Lula dar uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo. O ministro Fux cassou essa decisão. Interessante dizer que vários presos já fizeram entrevistas, inclusive Fernandinho Beiramar, o Adélio Bispo, que esfaqueou o presidente eleito, ou seja, todo preso tem direito a isso, mas ele cassou essa decisão do ministro Lewandowski. Cabe ressaltar aqui também que no STF nenhum ministro é superior ao outro. Então, o que o ministro toma a decisão, ela só pode ser revertida no plenário do Supremo, quando todos os juízes se reúnem e tomam a decisão, ou a favor ou contra a decisão de tal ministro. Quando isso é decidido, se finalizou. Então é muito estranho a gente ver o que aconteceu ontem, por exemplo, quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, resolve sobrepor uma decisão do ministro Marco Aurélio, que inclusive quando saiu do Supremo disse que a decisão dele só pode ser revertida no plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí eu quero deixar claro para a população que a nossa Constituição Federal, que está aqui, deve ser respeitada. Em seu artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 283 do Código de Processo Penal diz que ninguém pode ser culpado, ou seja, ninguém pode ser preso até que você exaura, você suba todas as instâncias de recursos possíveis, ou seja, nós temos a primeira instância, temos a segunda instância, temos a terceira instância e temos o Supremo Tribunal Federal. Chegou no Supremo Tribunal Federal, você perdeu, dançou, você ganhou, parabéns para você. Então, cabe uma pergunta aqui, cada juiz vai decidir da sua cabeça, porque a Constituição é muito clara, a lei é bem clara. E aí colocamos aqui no caso o presidente Lula, que percebemos que é uma perseguição ferrenha contra ele. O mundo inteiro está se mobilizando. Tem uma campanha chamada Lula Livre, que vários lugares do mundo estão atuando. Vários juristas internacionais, juristas famosos, já leram o caso do presidente Lula, leram a sentença e perceberam que ele está sendo mais um preso político, porque na sua sentença não há uma prova sequer
para condená-lo, muito pelo contrário. Lá diz que ele foi condenado por ato de ofício indeterminado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Então a campanha Lula Livre continua e colocamos aqui à população uma pergunta. Vamos aceitar um judiciário, um Supremo Tribunal Federal, que cada ministro defende de acordo com o seu bel prazer ou por pressões externas? Inclusive soubemos que o alto comando do Exército se reuniu por teleconferência para discutir a questão se solta ou não o presidente Lula. Mas cabe ao Exército tratar disso? Sabemos que na Constituição está previsto que cabe ao Exército defender a Constituição. E defender a Constituição é defender o que está escrito no artigo 5º da nossa Constituição Federal. Ou seja, ninguém é culpado até o transitado em julgado. A Associação Juízes pela Democracia divulgou nota em que afirma o acerto da determinação do ministro Marco Aurélio Mello. A AJD também lembra que não há previsão legal para o presidente do STF, Dias Toffoli, revogar a decisão de outro ministro, como ocorreu ontem, o que só poderia ser feito pelo Pleno do Supremo. Nessa mesma nota, a Associação dos Juízes pela Democracia chama de inaceitável que o alto comando do Exército se reúna para deliberar sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. A AJD afirma que a ratificação ou não de decisões do Poder Judiciário não está entre as atribuições das Forças Armadas, que só pode agir por iniciativa de um dos 3 poderes, como determina a Constituição. E o aumento do teto dos servidores do Judiciário deve causar ao Brasil, a partir do ano que vem, um gasto anual de R$1,5 bilhão. A reportagem é de Welson Karinowski. A decisão do Conselho Nacional de Justiça, que nesta terça-feira aprovou a volta do auxílio moradia para juízes de todo o Brasil, acabou quebrando um acordo com o Senado Federal, que impôs como uma das condições para a aprovação do novo teto salarial da categoria o fim do auxílio. A situação trouxe um certo desconforto aqui no Congresso Nacional, principalmente para os 41 parlamentares que votaram a favor do reajuste na remuneração dos magistrados, que passa a ser de R$ 39.200. Eles se mantiveram calados e a maioria dos 16 que votaram contra o aumento preferiram não comentar. Entre as justificativas, a de que não poderiam questionar um assunto interno do Poder Judiciário. O único a criticar a decisão do CNJ foi Randolph Rodrigues. E mais do que um acordo, houve uma espécie de chantagem pública com a sociedade brasileira, uma espécie de chantagem pública com a nação. E depois, uma semana depois, num ato que eu acho pouco digno, é restabelecido o auxílio moradia, ocorreu o reajuste e junto com o reajuste agora o estabelecimento, o retorno do privilégio do auxílio. O auxílio retorna com novas regras. O valor pode chegar a R$ 4.377 por juiz e deve ser utilizado exclusivamente com moradia. Mas desde que o magistrado ou o cônjuge não possuam imóvel próprio na cidade de atuação, ou um deles já não seja beneficiado. Se no local houver imóvel funcional disponível, o valor não será pago. Com a volta do benefício, os cofres da União vão arcar com o custo de R$ 230 milhões por ano, além dos mais de R$1,5 bilhão do efeito cascata causado pelo aumento do teto da categoria. O salário médio dos servidores públicos do Poder Judiciário é o mais alto do funcionalismo no Brasil, em média R$ 16 mil por mês, sem contar extras, auxílios e bônus. Na comparação, os servidores federais de outras áreas ganham em média R$ 8 mil, nos estados R$ 5 mil e nos municípios na faixa de R$ 3 mil. Já a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.100. Inconcebível e anacrônico num país com 13 milhões de desempregados, ainda se queria algum tipo de reajuste para o teto do funcionalismo. Indicado como ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, o advogado Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa e teve os direitos políticos suspensos por 3 anos. A sentença do juiz Fausto José Martins Seabra determina ainda o pagamento de multa e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. A condenação é um resultado de uma ação civil pública ambiental e de improbidade administrativa
iniciativa movida pelo Ministério Público de São Paulo em maio do ano passado. Salles ocupava então o cargo de secretário estadual do Meio Ambiente do governo Alckmin. Resta saber agora se Salles vai mesmo fazer parte do futuro governo, já que Bolsonaro declarou várias vezes que seu ministério não seria composto por condenados por corrupção. E depois do intervalo, faltam muitos médicos até em regiões centrais depois da saída dos cubanos. Você vai ver já já. Olá pessoal, como que vocês estão? Eu espero que tudo ótimo. Uma excelente noite a todos e a todas e vamos aos comentários. Eu começo lendo do Erivaldo Santos de Guarulhos, aqui de São Paulo. A pobreza no Brasil só vai aumentar com estes trabalhos informais e sem aposentadoria futura. A Érica Soares Leal, Palmas, Tocantins. A defesa de Lula, juristas e o PT precisam acionar o Tribunal de Haia. Usam a tática de guerra contra Lula e petistas presos. E mais um membro aqui do YouTube participando do jornal, Francisco Chaves Trigueiro. Não temos mais Constituição, não temos governo, não temos justiça. Daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. O governo federal decretou sigilo de todos os dados do orçamento previsto e executado com a comissão de transição entre os governos Temer e Bolsonaro. Pedidos a respeito encaminhados ao Ministério da Fazenda foram negados. Ao comentar o episódio, a ONG Transparência Brasil destaca que falta justificativa para o sigilo. Em Rio Grande da Serra, cidade da região do ABC Paulista, a retirada de profissionais do Mais Médicos tem trazido transtornos à população. Unidades de saúde que atendiam quase 4.000 pacientes por mês ficaram sem profissionais para suprir a demanda. Para piorar, o Ministério da Saúde não tem prazo para lançar novo edital autorizando a contratação de novos profissionais. Veja na reportagem de André de Anocari. Das 8 unidades básicas de saúde de Rio Grande da Serra, mais da metade funciona sem atendimento médico. A cidade não consegue repor as vagas deixadas pelos profissionais cubanos após a saída deles do programa Mais Médicos. Na UBS da Vila Lopes, os corredores ficaram vazios e a população é atendida somente pela enfermagem. Até agora não recebemos uma comunicação do prefeito da cidade, nem da secretária. Eles estão ainda no aguardo do Ministério da Saúde e aí a população termina sofrendo muito. Hipertenso, seu Cícero não pôde renovar a receita de medicamentos que usa para controlar a pressão. Dia 26 agora e eu não tenho médico para renovar a receita. E eu vou ficar uns dias aí sem ter receita para comprar para pegar a medicação. Sem receita, o senhor não tem previsão de quando vai pegar esse remédio novo, né? Não tem. A situação é essa, minha situação é essa. É difícil. A Lúcia, que utilizava vários serviços de saúde para ela e a filha, de 9 anos, foi pega de surpresa quando chegou na UBS em busca de atendimento. Lá na São João disseram para nós que ela tinha estado de férias. Aí depois descobrimos que não era isso, que ela tinha sido dispensada. E até agora, nós passamos lá a perguntar, falar que nem tem previsão de quando vai aparecer médico. Com as UBS sem médicos, os pacientes foram encaminhados para a única UPA da cidade, que acabou ficando sobrecarregada. Segundo a direção da unidade de pronto atendimento, hoje são 100 atendimentos a mais por dia. Gleice trouxe o avô para ser atendido. Seu Luiz, de 72 anos, tem Alzheimer e problemas de circulação. Em pé, o aposentado aguarda ser chamado.
Moramos no Parque América, lá a doutora INC que atendia, ela ia passar um tratamento para ele, aí porém agora, porque com esse negócio que aconteceu de tirar os médicos, né, a gente tem que estar vindo assim, em emergência. E não tem atendimento prioritário, né, toda vez que vem aqui é uma bagunça, né, tem vezes que vem aqui e fala que é só emergência, você acaba às vezes até tendo que ir para outro lugar por falta de médico aqui e eles não atendem. A gente luta, estamos numa luta aqui, vamos ver, né, se alguma coisa melhora, mas é difícil aqui. A Justiça Federal suspendeu pela segunda vez a venda da Embraer para a norte-americana Boeing. A decisão, em caráter liminar, foi concedida pelo juiz Victório Diuso Neto, da 24ª Vara Federal Civil de São Paulo. No início do mês, o magistrado já havia concedido liminar para suspender a negociação, mas a decisão foi derrubada. A liminar de ontem é resultado de ação civil pública movida pelos sindicatos de metalúrgicos de São José dos Campos, de Botucatu e de Araraquara, em conjunto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Hoje, em entrevista coletiva, Herbert Claros, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, falou sobre a ação. Essa discussão dos termos dessa venda é justamente um dos principais elementos da nossa ação, porque não existe uma joint venture numa situação, como tem anunciado a imprensa brasileira em relação a esse tema. Não é uma joint venture. Joint venture presume uma parceria tanto comercial como uma parceria da produção de tecnologia e da produção do produto em si. E nesse aspecto, a Boeing, a empresa norte-americana Boeing, que é de capital aberto, junto com a Embraer também, que é de capital aberto, estão se propondo a criar uma empresa de capital fechado. Pelas leis da SA isso não é permitido, e também a próprio montante, como tem sido anunciado, 80% sobre responsabilidade da Boeing e 20% da Embraer, não se caracteriza, isso não pode ser caracterizado como uma joint venture pelas próprias leis brasileiras. A entrega da Embraer para a Boeing, ela ameaça não só os empregos dos trabalhadores, como já vem ocorrendo demissões pelo acompanhamento dos sindicatos. Somente esse ano foram mais de 800 demissões de trabalhadores da Embraer. Na visão dos sindicatos, essas demissões, elas têm sim relação com a venda da Embraer para a Boeing, porque a empresa vive um momento econômico de tranquilidade, de produção. O mês de dezembro é um ano onde a produção na fábrica ela é mais elevada, e mesmo assim a empresa, como exemplo, a semana passada realizou cerca de 70 demissões. Então, se você tem um volume de produção considerável e a empresa tem feito demissões, é porque algum motivo tem. E esse motivo, é óbvio, está publicado em toda a imprensa, é a transação da Embraer para a Boeing. E hoje o Comitê de Luta pela Educação Sem Censura, formado por entidades como a Associação dos Professores da USP e a Associação dos Professores do Estado de São Paulo, realizaram um ato em frente à Câmara Municipal contra a aprovação do Escola Sem Partido. A reportagem é de Jomiag. Acompanhe. Vereadores de São Paulo discutem o projeto de lei Escola Sem Partido, criado pela bancada direitista. Mas os críticos afirmam que o nome deveria ser Lei da Mordaça. Os apoiadores da proposta acusam os professores de uma suposta doutrinação de esquerda nas salas de aula. Do lado de fora, professores se manifestaram e garantiram que essas alegações são mentirosas. Muito difícil ouvir a fala inicial do vereador que propõe, um dos vereadores, que propõe o PL de Escola Sem Partido aqui em São Paulo. É lamentável que não se conheça o chão da escola, se trabalhe com uma informação totalmente desencontrada e acaba por colocar uma situação totalmente inexistente. O problema é que esse pessoal, eles não dizem o que é doutrinação, então qualquer coisa pode ser doutrinação. Então, se você falar que a Terra é redonda, pode ser doutrinação. Se você falar que o criacionismo, ou a evolução, enfim, qualquer debate que ferir qualquer suscetibilidade pode ser doutrinação. Então, no fundo, eles querem impedir o debate na sala de aula e impor um silêncio sobre os professores. Ele está colocando a necessidade de uma escola sem partido, mas é um projeto que tem um partido.
que tem uma concepção do mundo. Os professores estão mobilizados porque querem uma escola livre, uma escola sem censura, né? Uma educação pública, uma educação que possa ser laica, respeitar a diversidade e que seja caracterizada pela pluralidade. Estudantes também se posicionaram contra esse projeto de lei. Eles afirmam que os professores não fazem doutrinação. A gente está se manifestando contra a escola sem partido por acreditar que ele é um projeto antipopular, um projeto que, na verdade, o nome dele deveria ser Escola do Partido Único da Direita, que quer impedir qualquer avanço que haja no ensino em ter uma educação libertadora, uma educação popular, e impor esse projeto neoliberal, esse projeto fascista que se iniciou no governo Temer e que o governo Bolsonaro pretende continuar. Para nós, esse projeto vem no sentido de calar os professores, não só os professores, mas também o Grêmio Estudantil, acabar com a livre organização dos estudantes, para poder ter um senso crítico dentro da escola, né? E esse projeto vai contra tudo isso. Uma escola sem o ser pensante não é uma escola, né? A educação, ela é crítica, e sem crítica a gente não consegue ter uma sociedade crítica, a gente não consegue ter transparência, a gente não consegue ter avanço, principalmente dentro da educação e na sociedade brasileira. Um convite que eu gostaria de fazer aos vereadores favoráveis a esse projeto, que vão conhecer um projeto político-pedagógico para saber de fato o que se dá no chão da escola. A votação do projeto Escola Sem Partido foi chamada agora há pouco, mas foi encerrada por falta de quórum. Veja outros destaques desta quinta-feira. Procuradoria-Geral de Illinois, nos Estados Unidos, acusa a Igreja Católica no estado de ocultar o nome de mais de 500 padres acusados de abuso sexual contra crianças. As revelações iniciais divulgadas pela igreja apontavam 185 membros do clero. Embaixador francês ironiza Bolsonaro após o presidente brasileiro dizer que estaria insuportável viver na França por conta da imigração. Como resposta, Gerard Araújo comparou nas redes sociais os índices de violência nos dois países. 63.880 homicídios no Brasil em 2017 contra 825 na França. Marinha Espanhola resgata imigrantes com vida em barco que navegava no Mediterrâneo. A embarcação que saiu do Marrocos tinha 55 pessoas a bordo. 32 imigrantes foram resgatados. Outros 12 morreram, entre eles uma grávida. 11 estão desaparecidos. O verão brasileiro promete ser o mais quente e chuvoso do que o anterior. De acordo com prognósticos do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a temperatura média em todo o país no trimestre de dezembro a fevereiro deve superar os 31,5 graus. Segundo o CPTEC, a causa do aumento do calor está no fenômeno El Niño. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Sol forte e calor durante toda a quinta-feira em São Paulo. Máxima de 33 graus e mínima de 22. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu aberto com poucas nuvens. Previsão de chuvas isoladas a partir da tarde. Máxima de 33 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, dia ensolarado com pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes. Máxima de 33 graus e mínima de 21. Em Brasília, tempo parcialmente nublado e abafado, com aberturas de sol ao longo do dia. Não chove. Máxima de 32 e mínima de 18 graus. Depois do intervalo, deputados e senadores do PT irão a Curitiba dia 1º de janeiro para a posse simbólica de Lula. Você vai ver já já. E aí, pessoal, estão gostando do seu jornal de hoje? Eu espero que sim. Comentem, participem, interajam aqui comigo, que eu sempre gosto aqui de estar batendo papo com vocês. E eu vou ler o comentário da Mônica Cristina Almeida, que já fez o papel dela, está assistindo o seu jornal e comentou. Ela escreveu: o que fazem com Lula é um arbítrio desumano e cruel. Exatamente. Faça como ela, participe aqui, que daqui a pouco eu volto com mais comentários, viu? Não saiam daí.
servidores do Rio Grande do Sul realizam ato comemorando o fim do mandato de José Ivo Sartori, governador do estado gaúcho, que não conseguiu a reeleição. A reportagem é de Guilherme Oliveira. Os últimos 4 anos foram um verdadeiro pesadelo para os servidores públicos do Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 37 meses de salários parcelados, fundações públicas extintas e o suicídio de 3 professores. Para marcar o fim deste governo, servidores gaúchos realizaram hoje o ato Tchau Sartori, em frente ao Palácio Piratini. Bom, primeiro é a satisfação de ver o final do pior governo que já passou aqui pelo Piratini. Segundo lugar, é uma demarcação. Hoje faz 2 anos que nós fomos violentamente reprimidos nessa praça, com muitas bombas de gás lacrimogênico, com spray de pimenta, para evitarmos, estávamos na praça, para evitarmos a destruição do serviço público. Foi o dia da votação da extinção de 5 fundações. Nós sempre dissemos que essas fundações eram importantes para o governo do estado e que não era verdade que seria uma economia para o estado, muito pelo contrário. Hoje nós comprovamos que perdemos receitas para o estado com a extinção dessas fundações. Um desmonte com viés de destruir mesmo e não de construir uma alternativa. Esparramaram pesquisadores de primeira qualidade para destinos à administração em que eles não teriam qualquer possibilidade de aproveitamento do seu potencial. Realmente é o obscurantismo do qual a gente se despede com muita alegria hoje, que essa chuva lave essa herança de 4 anos que foram trágicos para a história do Rio Grande do Sul. Mesmo no final do seu governo, Sartori seguiu desrespeitando os servidores ao parcelar pela 3ª vez o 13º salário. Ele também não cumpriu com a lei que determinava o pagamento da primeira parcela do 13º aos professores inadimplentes, direito adquirido devido ao arroxo salarial. Ou o governo, ou a direção do Banrisul, ou ambos, decidiram não cumprir a lei. A lei 15.233, que autoriza expressamente esses trabalhadores que estão negativados, que estão em cadastro de inadimplentes, que têm ação contra o Banrisul, a receberem o seu 13º salário. Agora a Justiça está reconhecendo a validade da lei. Então nós estamos comemorando também hoje que conseguimos novamente uma liminar que alcança todos os nossos servidores que poderão retirar o seu 13º, que é, como eu disse anteriormente, é direito, não é benesse do governo. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no nordeste do estado de Goiás, será privatizado. O contrato de concessão foi assinado hoje pelo ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte. As empresas Parquetur Participações e Socicam Terminais Rodoviários e Representações ganharam a concessão da Chapada por 20 anos. Isso inclui o controle de acesso ao parque, recepção de visitantes, venda de ingressos, alimentação, loja de conveniência, espaço de campismo das 7 quedas e transporte interno. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado em 1961 e fica entre os municípios de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante e Colinas do Sul. O parque tem uma área de 240 mil hectares de cerrado e é administrado hoje pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com entrada franca para o público. E vamos conhecer agora um time de futebol diferente. É a nova geração formado por índios pataxós da aldeia Curita, na Bahia. A reportagem é da Telesur. Este é o território dos pataxós no sul da Bahia. É um território de guerreiros que resistiram durante séculos. Um espaço onde crescem os sonhos dos jovens através da prática do futebol. Eles são a equipe Nova Geração Gurita. O técnico é José Milton, indígena que luta diariamente para manter os treinamentos. Eu mesmo batalho sozinho, não tenho um patrocínio, né? Não tem ninguém que me ajuda, é eu mesmo. O que eu posso fazer? Alguns fretes que eu pego, algumas coisas que eu trabalho, que eu arrumo algum dinheiro, eu vou lá e pago o carro para poder levar os meninos para poder jogar fora. Apesar das dificuldades para treinar, estes meninos sonham um dia se transformar em craques do futebol mundial.
Jovens como Dudu e Pitoco, que recentemente passaram nas provas das escolas de futebol, que buscam talentos, reconhecem seus sonhos e valorizam a oportunidade de treinar. Amizade, alegria também, e é que ele ajuda nós, ele sai daqui para treinar nós lá e gasta o dinheiro dele com nós e tudo. O campo é ruim, né? O campo é ruim. E meu sonho também é jogar para fora. Estes jovens desportistas são parte do 1 milhão de indígenas que vivem no Brasil e em cada treinamento encontram uma alternativa para se desenvolver e manter vivas suas tradições como povo. Tenho 11 anos, eu moro lá na rua e aqui e quero ter uma vida assim, tipo jogando. Eu sou pataxó. Meu sonho é tornar um jogador de futebol para trazer orgulho para minha família. A importância do futebol aqui para os indígenas é a união. Os pataxós são reconhecidos como estrategistas guerreiros, mas também são um povo animado e festivo e o futebol é uma paixão viva em suas vidas. O índio é alegre, o índio é feliz, com todas as barreiras que o índio enfrenta, com toda a dificuldade que o índio tem, com todo, às vezes, preconceito que o índio tem também, de algumas pessoas que têm preconceito contra o índio, a gente somos felizes, a gente não deixa se abater a gente não, a gente somos um pessoal guerreiro, né? Então, você sabe que futebol, ele traz o quê? Uma alegria. Então, isso aí combinou com o índio, porque o índio é alegre, o índio é feliz. Termina daqui 11 dias a intervenção federal no Rio de Janeiro. Durante os 10 meses de intervenção, não houve redução dos índices de criminalidade e os moradores das favelas e periferias foram os que mais sofreram com esse processo. A reportagem é de Adriana Maria. Militares no Rio de Janeiro com a proposta de reduzir a criminalidade. A intervenção apostou no confronto aberto e, para quem vive nas favelas e periferias, não houve nada de positivo. As incursões policiais que aconteciam, né, em horários assim totalmente diferentes, no horário que era o boom, que as crianças estavam indo para o colégio, os trabalhadores indo para os seus trabalhos, pessoas morrendo no meio da rua porque não tinha como se proteger, policiais despreparados, infelizmente. E no final de tudo, que a gente vê que isso seria para simplesmente acabar com o tráfico, seja o que for, o tráfico continua, tudo continua como antes, então a gente não vê um resultado eficaz. O Observatório da Intervenção realizou um monitoramento mensal dessas ações. A gente acha que o saldo geral desses 10 meses é muito negativo, porque gastou-se muito dinheiro concentrando esses recursos e esses homens em grandes operações com resultados extremamente frágeis. Mega operações que produziram resultados traumáticos. Houve 2 ou 3 situações em que a polícia entrou e matou muita gente, inclusive crianças, e que não tem esclarecimentos, como a Operação da Rocinha e a Operação da Maré. Esses são 2 exemplos que mostram que uma coisa é a gente analisar a política de segurança de dentro do gabinete. Outra coisa é você ser morador da Rocinha ou do entorno, da Maré ou do Salgueiro e de São Gonçalo. Significa que você está sendo, digamos assim, alvo desse tipo de política de segurança que é muito agressiva, muito perigosa, muito arriscada e muito pouco efetiva em termos de resolução estrutural dos problemas de segurança. Representou mais uma violência, porque o índice de criminalidade não diminuiu, o aumento de incursão de tiroteios aumentados e eu não vejo o meu direito garantido de ir e vir com a intervenção. Eu não vejo o direito de poder, a minha família, meus filhos brincarem, estarem na rua, ter realmente direito ao lazer, à cultura que deveria ter num território saudável, que todo mundo quer isso, né? Poder ser feliz. E a intervenção não trouxe nada para mim disso. Segundo o Observatório da Intervenção, o número de tiroteios cresceu 56% nesses 10 meses e as mortes decorrentes da ação policial aumentaram 40%. Ainda durante esse período, 103 agentes de segurança foram mortos. Muito dinheiro foi gasto com a intervenção, mas o sistema continua precário. Os IMLs estão sucateados. Tem IMLs no estado do Rio de Janeiro recebendo corpo na rua,
porque não recebeu um instante de atenção. E essa é a polícia técnica, é a perícia, né, do Rio de Janeiro, é o nosso CSI. E olha o estado que nós estamos. Então, o que a gente verifica é que, ao lado dessas operações que aterrorizam uma boa parte da cidade, você teve nenhum investimento em mudanças estruturais. Eu estou falando de gestão, de modernização, que a maior parte das PMs e das polícias civis do Brasil já passaram, e as do Rio não passaram, são arcaicas, algumas ainda são do século passado, e nenhuma intervenção foi suficiente para isso ser mudado, para a gente virar essa página no Rio de Janeiro. A gente sofre porque a gente vê que tem territórios que são estigmatizados, entendeu? E é nesse território eles agem de uma forma diferente de em outros, né? Quando teve, por exemplo, a intervenção na Maré, foi um gasto absurdo, nada ficou de legado, não teve... O dinheiro que foi gasto, se fosse gasto em serviço público, em qualquer outro, saúde, educação, teria sido, de fato, muito maior, de maior proveito, e é isso. Para Silvia Ramos, apesar de todos esses problemas, a solução. A polícia do Rio de Janeiro é extremamente bélica, agressiva, opta pelo confronto e tem recolhido esse tipo de resultado. Essa política não dá certo. Combater a violência é possível, e é possível mudando política de segurança, fazendo política de segurança que priorize, em primeiro lugar, a vida. As bancadas do PT na Câmara e no Senado decidiram não comparecer à posse de Jair Bolsonaro no Congresso no dia 1º de janeiro de 2019. Isso não aconteceu desde a redemocratização marcada pela eleição de Fernando Collor de Mello em 1988. Os parlamentares petistas vão para Curitiba para uma posse simbólica do ex-presidente Lula. As bancadas do PCdoB e do PSOL estão discutindo se também boicotarão a posse. O ex-presidente Lula enviou hoje uma mensagem de Natal ao povo brasileiro. Que a luta pela paz, pela verdade, pela justiça nunca saia do horizonte do povo brasileiro. Feliz Natal. Abraço do Lula. O seu jornal fica por aqui. Logo mais, às 10 horas, você acompanha o programa Melhor e Mais Justo. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã e a luta continua. Pessoal, o seu jornal já terminou e eu gostaria de saber, gostaram, curtiram as matérias? Vocês sabem que vocês também podem participar enviando seus comentários, sugestões também de pautas, alguma coisa que você acha interessante, manda aqui pra gente, e também participando através das nossas redes sociais, através do YouTube e também pelo Facebook. E pelo YouTube você sabe que você pode também se tornar um membro e ter exclusividade aí em vários conteúdos, viu? Bom, agradeço a todos pela companhia, pela interatividade, pelos comentários, e não se esqueçam, amanhã pontualmente às 7 da noite tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!